Olá, turma, bom dia. Bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa e hoje nós vamos falar sobre verbos auxiliares. Mas, como sempre, eu sempre pergunto: o que é verbo? Verbo é a classe de palavras que indica ação, fenômenos da natureza ou estado. E o que é verbos auxiliares? São aqueles que ajudam a conjugar o verbo principal. Ou seja, eles são verbos que vão auxiliar o principal. Eles se unem ao verbo principal na formação dos tempos compostos e das locuções verbais. O que é esses tempos compostos e locuções verbais? São aquelas frases que vão possuir dois ou mais verbos, tá certo? Então, ele vai auxiliar os verbos principal. Então, como o nome já diz, auxilia. O verbo principal. A Diana trouxe os livros. Verbo principal é trouxe. Nessa frase só tem esse verbo. Contém o significado mais importante da frase. E agora vamos para o verbo auxiliar. O Nuno tem vindo todos os dias à escola. O verbo auxiliar é tem e o principal é vindo. Tem vindo. Tem é verbo e vindo também é verbo. O auxiliar vai ser tem, que significa relevante na frase. Auxilia o verbo principal, que é o verbo auxiliar. Quais são os principais verbos auxiliares? É ser, ter, estar e haver. Eles vão ser os verbos mais utilizados no nosso cotidiano e nas conjugações dos verbos auxiliares. Agora vamos para os exemplos. Estou estudando. Qual é o verbo auxiliar? Estou, que está no gerúndio, porque termina em NDO. Tenho trabalhado. O verbo auxiliar é tenho. Estou vem do verbo estar e tenho do verbo ter. O verbo principal está no particípio, porque trabalhado termina com DO. Agora aqui, hei de exigir. O verbo auxiliar é hei e o verbo principal está no infinitivo, que vem de exigir. Agora vamos conjugar os verbos auxiliares em cada tempo verbal. O presente, como vocês já sabem, é o que está indicando no momento, é o que está acontecendo agora, tá certo? E a gente vai conjugar nessa aula só os principais verbos, que é ser, ter, estar e haver, tá bom? Vamos lá, no presente, como é que vai ficar o verbo ser? Eu sou, tu és, ele é, nós somos, vós sois e eles são. Presente do verbo ter, do verbo auxiliar, nunca se esqueça. Eu tenho, tu tens, ele tem, nós temos, vós tendes, eles têm. Agora vamos para o verbo estar no presente. Eu estou, tu estás, ele está, nós estamos, vós estáis e eles estão. Agora, vamos para o verbo haver no presente. Eu hei, tu hás, ele há, nós havemos, vós haveis e eles hão. Certo? Agora, vamos para o pretérito imperfeito. Lembre que esse pretérito imperfeito é uma ação que aconteceu no passado, mas
que ele não foi totalmente concluída. Lembra que nas aulas anteriores eu já expliquei. Agora vamos lá, pretérito imperfeito. Ação que já foi não foi totalmente concluída no passado, tá certo? Pretérito indica passado. Vamos lá, o verbo ser no pretérito imperfeito. Eu era, tu eras, ele era, nós éramos, vós ereis e eles eram. Agora o verbo ter, o pretérito imperfeito. Eu tinha, tu tinhas, ele tinha, nós tínhamos, vós tinhais e eles tinham. Agora, vamos para o pretérito imperfeito do verbo estar. Eu estava, tu estavas, ele estava, nós estávamos, vós estáveis e eles estavam. Para finalizar a parte do pretérito imperfeito, agora o verbo haver. Eu havia, tu havias, ele havia, nós havíamos, vós havíeis e eles haviam. Então, pretérito imperfeito, uma ação que não foi totalmente concluída no passado. É indicação passada, mas a ação não foi totalmente concluída. Eu quero que vocês saibam tudo isso sobre verbo quando finalizar os tópicos se referindo a verbos, que ainda tem uma próxima aula. Agora vamos para o pretérito perfeito. O que é esse pretérito perfeito? O pretérito perfeito é uma ação passada e que foi totalmente concluída. Vamos para o verbo ser. Eu fui, tu foste, ele foi, nós fomos, vós fostes e eles foram. Agora vamos para o verbo ter, no pretérito perfeito. Eu tive, tu tiveste, ele teve, nós tivemos, vós tivestes e eles tiveram. Agora vamos para o verbo estar, pretérito perfeito. Eu estive, tu esteve, tu estiveste, desculpa, ele esteve, nós estivemos, vós estivestes, eles estiveram. Agora, o verbo haver. Eu houve, tu houveste, ele houve, nós houvemos, vós houveste e eles houveram. Eu apaguei porque não estava dando para ver, tá certo? O último. Agora, vamos para o pretérito mais que perfeito. Pretérito passado mais que perfeito. A ação não foi concluída antes do pretérito perfeito. Tá certo? Verbo ser. Eu fora, tu foras, ele fora, nós fôramos, vós foreis e eles foram. Aí vocês podem estar me dizendo, tia, tem uns verbos que é conjugados de uma forma tão diferente, mas é assim mesmo, tá certo? Agora o verbo ter, no pretérito mais que perfeito. Eu tivera, tu tiveras, ele tivera, nós tivéramos, vós tivereis e eles tiveram. Pessoal, se vocês estão tendo dificuldade, vão dando pausa no vídeo, vamos anotando as partes principais para poder aprender o conteúdo, tá certo? Agora vamos para o verbo estar. Eu estivera, tu estiveras, ele estivera, nós estivéramos, vós estivereis e eles estiveram. Agora, para finalizar o pretérito mais que perfeito, vamos para o verbo haver. Eu houvera, tu houveras, ele houvera, nós houvéramos, vós houvereis e o último é eles houveram, tá certo? Agora vamos para o futuro do presente. Futuro indica uma ação que vai acontecer depois do
presente, que é o que a gente está no momento, tá certo? Então, o futuro do presente é uma ação que vai ser realizada no futuro, que ainda vai acontecer depois do tempo presente, que é o de agora. Vamos para o verbo ser. Eu serei, tu serás, ele será, nós seremos, vós sereis e eles serão. Agora o verbo ter. Eu terei, tu terás, ele terá, nós teremos, vós tereis e eles terão. Verbo estar, no futuro do presente. Eu estarei, tu estarás, ele estará, nós estaremos, vós estareis e eles estarão. Agora, o verbo haver, no futuro do presente. Eu haverei, tu haverás, eles haverá, nós haveremos, vós havereis e eles haverão. Sempre eu apago no final porque essa partezinha laranja aqui, ó, ela tá ficando no meio, tá certo? Agora vamos para o futuro do pretérito. É uma ação que vai ser feita ainda depois do passado. Futuro, indicação que ainda vai acontecer e pretérito é passado. Verbo ser. Eu seria, tu serias, ele seria, nós seríamos, vós serieis e eles seriam. Agora vamos para o verbo ter. Eu teria, tu terias, ele teria, nós teríamos, vós terieis, eles teriam. Agora o verbo estar. Eu estaria, tu estarias, ele estaria, nós estaríamos, vós estaríeis e eles estariam. Agora o verbo haver. Eu haverei, tu haverias, ele haveria, nós haveríamos, vós havereis e eles haveriam, tá certo? Agora, vamos para um exercício lá da conjugação desses verbos e quais são os principais verbos auxiliares, para não esquecerem mais, é ter, haver, ser e estar, tá bom? Aí a gente vai sublinhar nessas frases os verbos auxiliares. Letra A. Jacinto havia chegado naquele momento. Qual é o verbo auxiliar? Havia. Qual é o verbo principal? Chegado. E havia se refere a qual verbo? Ao verbo haver, tá certo? Agora vamos para a letra B. Se não fossem os bombeiros, todos teriam morrido. Então, tá certo? Teriam vai ser o verbo auxiliar e morrido o verbo principal. E o verbo teriam é do verbo ter. Letra C. Vitor está lendo um livro. Qual é o verbo auxiliar? Está. E qual é o verbo principal? Lendo. E esse verbo está, ele é conjugado do qual? Do verbo estar. Letra D. Somos castigados pelos nossos erros. Então, o verbo auxiliar vai ser somos e castigados vai ser o principal. Então, o verbo somos vem do verbo ser, tá certo? E a referência da nossa aula de hoje foi o livro didático de vocês e o site Brasil Escola, os verbos auxiliares, tá certo? Um abraço para vocês e até semana que vem.